89,9. A informação sempre presente. Bom dia. Jornalismo sério e de credibilidade. A partir de agora, Jornal da Manhã, pela Máxima FM. Jornalismo sério, com credibilidade. 7h04, já estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã e como prometido e anunciado já aqui no início do nosso programa, a gente já recebe aqui nos nossos estúdios o Hicham Ahmad Moman. Isso. Certo? Isso, muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, seja muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Máxima. Seja bem-vindo agora a Tinguetá, aqui no Vale do Paraíba, muito nosso obrigado. Interior de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença. Eu é que agradeço, é uma satisfação, é um grande prazer de participar, né? É a primeira vez como estava falando aqui na Guaratinguetá e muito feliz, muito satisfação. Estou muito honrado aqui participar nessa aqui no Jornal da Manhã do Rádio. Agradeço muito por dar essa oportunidade. Hicham, então eu queria que você começasse se apresentando para os nossos ouvintes, né, para os nossos internautas. Qual cidade, né, você nasceu, o seu país e um pouquinho assim da sua história, né, da sua formação. Sim, senhor. Então, eu sou Hicham Ahmad Moman, eu sou imã e o vice-presidente da comunidade muçulmana Ahmadiyya do Brasil. Sou paquistanês, nasci no Paquistão e aqui no Brasil faço 2 anos. Eu formei de Inglaterra, estudei na Alemanha e na Inglaterra para formar essa teologia, que é de 7 anos, o curso de 7 anos. E em que, além de teologia, além de estudar várias religiões, né? Porque é importante nós, quando estudamos a religião, ter uma visão mais ampla, abrangente, de estudar outras religiões também. Porque estudando só a religião própria, eu acho que não adianta muita coisa, tem que comparar também. Então nós temos esses estudos comparativos também. E além disso, aprendemos as linguagens também, porque é importante quando nós estudamos a teologia, de estudar as línguas em que a literatura original existe. Por exemplo, no caso do Sagrado Alcorão, o livro é o único, na verdade, livro que até hoje, desde a sua revelação, que faz mais de 14 séculos, ficou intacto. O livro inteiro não foi mexida e existe na forma original, na língua árabe. Então, nós temos traduções em mais de 85 línguas, o livro inteiro. Mas o que é original, né? Porque a tradução, ao final, é feita pelos homens. E é por isso nós não chamamos a tradução como livro sagrado. Mas nós chamamos isso como... quando é uma tradução, nós chamamos isso como uma... adaptação. Exatamente, nós chamamos de explicação da palavra do Sagrado Alcorão, a palavra de Deus. E por isso eu aprendi língua árabe também, para entender melhor a palavra, né? Para entender melhor o livro. Na verdade, eu trouxe aqui, vou pegar já o presente para vocês também, alguma literatura muito importante. E então eu formei nessa linguagem em que nós aprendemos inglês, persa também, árabe também, para entender melhor. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu vi muita curiosidade das pessoas sobre língua árabe, né? Pessoas querem saber sobre língua árabe, sobre a cultura árabe, né? E muitos dos muçulmanos brasileiros convertidos, eles também querem aprender a língua árabe para aprofundar mais na religião islâmica. Fica muito afastado, né? Exatamente. E por isso eu abri o curso também online, gratuito, né? E até agora formaram mais de 250 alunos, né? E é bom espalhar conhecimento, né? Porque é a única coisa, conhecimento, quanto mais nos espelhamos, nós aumentamos. Riqueza, outras coisas, quanto mais nos gastamos, diminui. Mas o conhecimento, quanto mais nos espelhamos, aumenta. Por isso estamos aqui hoje também para divulgar, para pregar o conhecimento, né? Porque eu acredito que é mais importante a gente
divulgar esse conhecimento, porque às vezes as pessoas pensam, você está pregando, você quer reverter e tudo mais, mas eu acho que é importante primeiro desfazer a imagem que foi criada sobre mente das pessoas sobre o islamismo, né? Porque as pessoas vinculam islamismo infelizmente com terrorismo, com fanatismo. Quando lembra o nome do Islã, é como se fosse terrorismo, né? Perigo, né? As pessoas acham que é uma ameaça, né? Exatamente. E pessoas ficam com receio. Ficam com medo, né? Por exemplo, eu com essa roupa, as pessoas ficam, não sei quando é que vai explodir, entendeu? E já aconteceu, isso não é uma coisa que eu tô falando assim, já aconteceu, nós sentimos isso todo dia. Esse preconceito, né? Esses preconceitos, entendeu? A mulher com o véu, ou o homem assim com essa roupa, ou com o chapéu. Então, é importante a gente pregar, a gente mostrar a outra face da moeda também, para mostrar que pode existir uma parte que na realidade nem representa islamismo, essas pessoas que fazem mal, né? Mas é muito mais a outra face, que é tudo positivo, que é tudo paz, tudo tranquilidade, que tudo prega amor. É por isso o lema da nossa comunidade muçulmana Ahmadiyya é amor para todos, ódio para ninguém. E justamente a palavra, o Islã, também quer dizer paz, amor, segurança, tranquilidade, né? E não tem como ter o nome paz depois pregar terrorismo. Não faz sentido. Você passou, assim, a maior parte da sua vida no Paquistão? Sim, então eu passei... eu tinha uns 18 anos quando eu saí do Paquistão. Eu morei em Portugal também. Você tem Você sabia? Eu sabia, eu tô escutando. Eu ia perguntar. Sim. Eu morei um tempinho em Portugal também. Estudei lá também. E depois eu fui para a Alemanha para estudar a teologia. E nos últimos anos eu estudei a teologia na Inglaterra. E depois, em 2018, eu formei em teologia. E depois eu fui para Gana também, fui para a Espanha também para servir. E no final eu estou aqui. É bom que as pessoas saibam que a humanidade, de um modo geral, deve à comunidade árabe, porque a comunidade árabe foi muito ligada ao conhecimento, ao desenvolvimento da matemática, da aritmética, da linguagem. As populações árabes, lá no começo da nossa humanidade, eram muito ligadas ao conhecimento, né? Exatamente. É muito interessante, muito curioso entender essa parte também, que hoje em dia, por exemplo, minha irmã também estudou medicina, e outras pessoas, quando falam de medicina, eles falam que muitos dos livros que a gente aprende hoje em dia no Ocidente que existem são traduzidos da língua árabe. Já tem medicina, história. Exatamente. Então, se a gente olhar para o Oriente Médio, aquele era o setor do conhecimento. Exato. Dali saía toda medicina, matemática, todos os tipos de conhecimento, entendeu? E a partir daí, infelizmente, depois, quando o povo não valoriza os seus valores, aí Deus passa para o outro povo, porque isso não é garantido para ninguém. Entendeu? Deus disse no Sagrado Alcorão que se você não valorizar seus valores, seus respeitos, Deus não vai ficar para vocês, não vai deixar como nós acreditamos que no sentido dos profetas também. O povo amado também por um tempo foi um povo, mas quando um povo, por exemplo, no caso podemos levar exemplos ao longo da história, vários povos em que receberam profetas, mas quando eles não valorizaram os profetas, Deus passou essa profecia para outro povo. Do mesmo jeito, o conhecimento, se um povo não respeita, não valoriza, Deus não fica, para Deus o querido é quem faz justiça, não é que um povo é mais querido, o outro não. Entendeu? Por isso, infelizmente, nós vemos que depois esses conhecimentos todos passaram para o Ocidente, né? E aquela área, eles ficaram privados desse conhecimento. E como é que você vê o seu país hoje? Então, nós, em relação, eu posso falar do Paquistão, que estamos lá temos uma crise política, né? E tem muito desequilíbrio, mas ao mesmo tempo
em termos de população, em termos público, é super tranquilo, né? Por exemplo, aqui mesmo, hoje nós estamos passando de uma crise política, né? Exatamente. Exato. Nós podemos dizer que foi eleito um presidente, mas se olharmos para os números, a diferença é pouca. Muito entendeu? pouco. Então, isso quer dizer o quê? Que o povo está dividido. Bem dividido. Bem dividida, entendeu? E é justamente isso. Nós não estamos falando de intolerância religiosa. Estamos falando de intolerância em geral, seja política, seja religiosa, seja De qualquer. raça, né? Exatamente. Porque quando a pessoa torna intolerante, é em tudo. Ele não é intolerante só em raça. Ele é intolerante em religião, em política, porque ele não consegue respeitar a opinião do outro. É importante, como nós temos direito de ter uma opinião diferente do que o outro, ao mesmo tempo o nosso dever é de respeitar a opinião do outro. Se nós temos uma opinião diferente do que o outro e nós não estamos respeitando o outro, isso não vai bater certo, porque ultimamente, consequentemente, o outro também não vai respeitar. E vira uma guerra, né? Exatamente. E é isso, em sociedade em geral, nós estamos vendo que essa intolerância está aumentando, né? E por isso eu acredito que nós precisamos de desempenhar, cada um de nós, e quem tiver poder, por exemplo, os poderes religiosos, líderes religiosos, poder político, tem que desempenhar seu papel, né? Para baixar a escala de intolerância, para manter público mais pacífico, porque afinal a meta de todos é o mesmo, né? Estabelecer uma sociedade mais pacífica. Oi, Tian, você morou em diversos países do mundo e agora mora 2 anos no Brasil. Sim. Essa questão da intolerância, você notou uma intolerância maior ou menor em algum outro país? Ou como você falou, o cara é intolerante numa coisa é em todas as outras. Como é que está a situação? Em todos os países há essa intolerância? Como é que é o Brasil especificamente esses últimos 2 anos? Eu posso dizer que intolerância existe de todo lado, mas a intolerância que existe no Brasil é muito melhor do que a intolerância que existe no Ocidente, infelizmente. No Ocidente tem outros fatores de intolerância. Quando você fala melhor, é menor, assim. Aqui tem menos intolerância ou mais? Grave, isso. E no termos de intolerância no Brasil, existe intolerância. As pessoas são violentas. Certo. Mas uma coisa tão linda aqui no Brasil, o povo brasileiro, é que quando você começa a explicar, primeiro você acalma, desfaz a imagem, coloca outra imagem, a pessoa fica muito receptiva. A pessoa entende, tenta entender pelo menos. A pessoa tenta entender o seu lado, entendeu? Isso é uma coisa boa, entendeu? A sinceridade, boa intenção. Então, quer dizer, a intolerância que existia não era por má intenção. Era por ignorância. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Entendeu? Então, a intolerância que existe aqui é por conta da ignorância. E justamente por isso estamos aqui, né? Para dar educação, para informar o povo, para falar, né? Que o que é verdade sempre está em 2 faces da moeda, né? E se a gente apresentar-se um lado, por exemplo, aqui eu estou aqui 2 anos no Brasil, né? E eu tinha muitos amigos, como eu morei no Portugal também, amigos brasileiros na Inglaterra e em outros lugares também. E quando eu falei que eu vou para Brasil, eu disse, você ferrou com a vida. E quando eu falei para vou para Rio de Janeiro, capital, pronto, agora acabou, né? Vamos despedir, porque eu não sei. Porque a imagem... eu vou voltar a vê-lo, né? Porque a imagem que tem aqui, né? Do Brasil, no Rio de Janeiro, tiroteio, assaltos no banco, realmente existe, não é que é uma coisa criada, existe. Mas será que o mundo não está vivendo aqui? Será que é tudo isso? É uma coisa pequena. Mas infelizmente, quando a mídia mostra só aquilo. Não vai mostrar coisas boas, só vai mostrar essas coisas. Isso deixa uma pressão negativa. Fica um estigma, né? Mesma coisa com os países de Oriente Médio, né? A mídia só mostra os conflitos, só mostram as guerras. Gente, eu cresci com a imagem de destruição. A gente só vê na televisão esses países destruídos, né? Eu falo, gente, o que tem naquele país, senhor? Você fica até, né, meio assim, chocado. Verdade. Então, é complicado mesmo. Exatamente. Isso que você está falando. E a mesma coisa com
islamismo também, né? As pessoas crescem com a imagem negativa do islamismo, porque vem homem-bomba explodindo, terrorismo e são homens que matam em nome de Deus, né? Em nome de Deus, né? Em nome de Allah. Mas tem que entender uma coisa. Aqui, por exemplo, eu em 2 anos tenho assistido vários incidentes. Aqui tem assaltos no banco, tem tiroteio, pessoas tiram os celulares. Mas nenhuma vez nós falamos que um cristão roubou o banco. Exatamente. Esse é o ponto. Quando é um muçulmano, se destaca que é muçulmano. Nunca falamos que um cristão brasileiro agrediu a sua esposa e matou. Entendeu? Agora, com vocês, eles falam. É o estigma, é o preconceito. Exatamente, é estigma. Aí, no caso do muçulmano, quando é brasileiro, um homem de 47 anos agrediu, matou mulher, 2 filhos, crianças e suicidou, ou matou, ou fez o tiroteio, não sei o quê. Mas quando é muçulmano, um terrorista muçulmano matou uma pessoa. E na realidade, no livro sagrado, né, não consta Deus mandando os homens matarem os homens. Olha, eu vou falar um versículo do Sagrado Alcorão que vai deixar bem claro qual é o valor da vida. No Sagrado Alcorão, Deus Todo-Poderoso diz: quem matar uma pessoa inocente é como se tivesse matado toda a humanidade. Esse é o valor que o Deus Todo-Poderoso, o Deus do Islã, dá para os seus seguidores. Que se você matar uma pessoa inocente, é como se tivesse matado toda a humanidade. Esse é o valor do ser humano, entendeu? E agora as pessoas tiram do contexto os versículos assim e mostram como o Islã não tem nada a ver com isso. O próprio, como eu disse, palavra Islã é paz e segurança. É óbvio que as pessoas usam o nome da religião para satisfazer suas necessidades, grupos políticos e não sei o quê. Mas não podemos culpar a religião, como não culpamos a Bíblia quando um brasileiro faz alguma coisa errada. Exatamente. Perfeito. Entendeu? O que você acha que aconteceu e que o caminho foi para esse lado, né? Que assim, a religião foi usada em nome de guerras, né? O Alá foi usado em nome de guerras. Também foi para esse caminho? Os católicos, né? As cruzadas católicas também foram muito violentas. Sim. Ainda hoje se mata em nome de Deus em outros lugares. O problema é que quando vem um profeta, ao longo da vida dele, nós acreditamos que os profetas sempre são seres humanos. É por isso que acreditamos que o Jesus Cristo, que a paz de Deus esteja sobre ele, também era ser humano. E todos os profetas têm uma vida. E ao longo da vida eles mantêm seus seguidores firmes e fortes na fé, guiados para Deus. Mas assim que eles falecem, depois do falecimento deles, o povo começa a fazer a interpretação do seu jeito. E assim surgem várias divergências, e você pode ver qualquer religião, depois de desaparecimento, depois do falecimento do profeta, o povo se dividiu. E no caso do cristianismo também foi assim, judaísmo também foi assim. E no caso do islamismo também, justamente isso foi profetizado pelo próprio santo profeta, o fundador do Islã. Ele disse que depois do falecimento, depois de eu falecer, vai haver o sistema do califado, que são líderes espirituais, e que eles vão manter a mesma tarefa que eu estou fazendo, manter unido. Mas quando acabar isso, assim, depois de acabar com o califado, aí vai surgir essas divisões. E ele disse uma profecia, uma grande profecia, que como houve uma reforma no judaísmo entre os israelitas por Jesus Cristo, entre os israelitas, né, como Jesus Cristo próprio falou em o livro Mateus, livro 5, o capítulo 5, que eu não vim aqui para destruir o livro, mas eu vim para completar o livro. Ele veio para unir, reformar a divisão que tinha surgido entre os judeus. O santo profeta diz que vai acontecer a mesma coisa no meu povo também. É muito natural que eles vão se dividir, mas vai haver uma reforma, que vai chegar um reformador que de novo vai unir os muçulmanos, vai reformar a prática.
Mas uma coisa muito diferente, muito interessante, curioso de levar em conta, que nós muçulmanos acreditamos que o santo profeta é o último profeta que veio com o livro, que trouxe uma Sharia. Sharia é a lei divina. A lei divina. E então, o santo profeta, o livro que ele trouxe é perfeita, por isso manteve intacto. Na verdade, gostaria agora de apresentar também o livro, né, que eu trouxe para vocês, para presentear aqui no rádio. É o livro sagrado Alcorão. É o livro exatamente igual ao 14 séculos atrás. E se você abrir, você vai encontrar dois textos: texto árabe e texto português. Olha que bacana. Entendeu? Nós chamamos o texto árabe como Sagrado Alcorão. E o livro português é uma interpretação da explicação, né? Isso, porque afinal é feita pelos homens, né? E por isso nós não confiamos em texto. Não é confiar, nós não dependemos no texto traduzido, né? Porque afinal, se um vai traduzir de um lado, é por isso que aconteceu. Nós temos várias versões de Bíblia também, né? Exato, mesmo em português, né? Isso. E então o santo profeta disse que o sagrado Alcorão vai manter intacto. Então você tem a palavra de Deus para seguir. Só que a prática vai ser distorcida dos muçulmanos. Eles não vão seguir corretamente. Por isso, mesmo que vocês tenham a palavra perfeita aqui, vai ter um reformador divino, que de novo ele vai receber a luz divina e vai reformar o meu povo. Vai ser entre os muçulmanos. E ele deu semelhança com Jesus Cristo em termos de tempo e em termos de características. Que ele vai aparecer humildemente, ele vai tentar praticar, espelar o amor, e também ele vai vir do mesmo tempo que Jesus veio depois de Moisés, que veio depois de 14 séculos. E então nós acreditamos que essa vinda chegou, o Messias prometido chegou em 1889, que foi o Mirza Ghulam Ahmad, que proclamou ser Messias prometido e fundou a comunidade muçulmana Ahmadiyya, que existe hoje em dia em mais de 220 países no mundo. E você é vice-presidente daqui do Brasil. Isso, entendeu? E então, é justamente essa é a resposta da sua pergunta. Que essa reforma não pode ser feita através de política, através de qualquer coisa. A reforma religiosa tem que ser feita pelo divino, que é guiado por Deus, que não tem interesses políticos, que não tem interesses mundanos, que justamente faz isso por amor de Deus e amor ao próximo, como Jesus também pregou. E, infelizmente, né, como muitas próprias pessoas para quem o Jesus foi enviado, eles não aceitaram, do mesmo jeito, entre os muçulmanos também houve um grande número de pessoas que não aceitaram. E disseram que não, ainda não chegou, vai chegar. A história se repete, né? Exatamente. A história se repete. E o interessante, né, que você vê, são chamadas as religiões monoteístas, né? Judaísmo, cristianismo e o islamismo são muito parecidas, né? Você tem um Deus único, tem um profeta, tem um texto sagrado. Mas o que é muito diferente é a cultura, né? Eu queria saber de você, assim, porque a gente está vendo uma Copa, primeira vez uma Copa no país islâmico, né? A importância disso, a questão cultural. Aqui no Brasil, por exemplo, qual é os aspectos culturais dos brasileiros que para você são mais estranhos ou mais difíceis de você se adaptar, e o contrário, as questões culturais suas, né, vestimenta e etc, que os brasileiros ainda têm certa dificuldade, né, de entender e tal. E é muito curioso, e também quando os brasileiros vão para a Copa do Mundo, para Catar, para um dos países árabes, né? E a gente completamente diferente, né? Como você disse, foi crescida com uma imagem que é tudo destruído, todo o país árabe. E quando vem lá os prédios mais altos do mundo e não sei o quê, coisa mais avançada, né? E eles construíram sistema de metrô só para a Copa do Mundo, só para você imaginar. Entendeu? O Catar é tipo o tamanho de Istambul, uma cidade Turquia. Mas
eles construíram o sistema de metrôs, construíram estádios e tudo mais, e um país muito, muito avançado, né? Mas o que é importante saber são os valores. O respeito. São bem diferentes, né? Entendeu? Agora, quando as pessoas forem lá, eles disseram que nós temos aqui o respeito em termos religiosos, nós não podemos deixar, por exemplo, beber álcool ou outras coisas. Eu acho que cada país tem certas leis e constituições. Por exemplo, na Inglaterra, a pessoa só pode beber depois de 18 anos. Nos Estados Unidos pode beber depois de 21 anos. Agora, uma pessoa inglesa não pode chegar lá com 19 anos nos Estados Unidos e insistir, não, eu posso beber porque eu sou inglês. Eles vão dizer, se quer beber, vai lá. Aqui é só com 21 anos, não é assim? É. E essa é uma constituição, mas é muito mais do que isso, os valores religiosos, da fé. Então, essas coisas também, eles disseram que vocês podem beber, mas nós... Porque é óbvio, eu estava vendo nas notícias também, quando você vai deixar pessoas beberem nos estádios e tudo mais, houve vários bagunças, não só no estádio, nos jogos, mas além disso, o impacto negativo do álcool é tão grande que nós vemos todos os dias acidentes, rodovias e tudo mais, né? E isso acontece também quando há uma grande festa, quando pessoas estão bêbadas, acontecem vários incidentes, né? E acho que isso foi uma coisa muito difícil de adaptar para as pessoas que foram lá de fora, né? Essa rigidez, né? Eles são bem rígidos, sim, né? E outros são vestimentos, mas em termos de vestimento, todo está em liberdade. Cada um está vestindo de forma que eles quiserem, ninguém obriga. Até os muçulmanos lá, eles não são... As pessoas vivem lá sem véu, se quiserem, não tem problema nenhum. As mulheres lá não precisam usar o... Não são obrigadas de usar. Quem quiser usa, mas não são obrigados de usar. Mas infelizmente aqui nós vemos quando as pessoas, as mulheres, por exemplo, usam o véu e estão, por exemplo, andando beira do mar ou alguma coisa assim, as pessoas ficam falando, você não está no seu país, pode tirar o véu. Entendeu? Você está em liberdade. Né? Você está em liberdade. Entendeu? Mas ele está tirando a liberdade dela. A liberdade é que você se vesta em que você se sentir confortável. E não se você se vesta conforme a sociedade. Entendeu? Então, a mulher muçulmana aqui se sente muito pressionada pela sociedade, pelos olhares das pessoas. Entendeu? Porque as pessoas não querem aceitar isso. Não sei se às vezes, como eu falei, quando é explicado, as pessoas entendem, entendeu? O ponto de vista. Mas muitas das vezes, por conta da ignorância, por conta da intolerância, as pessoas ficam xingando. Muitas das vezes, as pessoas convertidas, brasileiras, eles xingam para eles, vai para a tua terra. Mas que terra? Se essa é minha terra. O planeta Terra é a nossa casa, né? E não, mas para os brasileiros, essa é a terra delas. Elas são convertidas, elas estão usando o véu, mas não deixa de ser a terra dela, né? Por isso, eu acho que é dos dois lados, essas coisas do vestimento, da alimentação, que precisamos de dar mais consciência, mais educação, conhecimento, que cada um tem toda a liberdade. Quando nós falamos de Estado laico, né? Eu acho que é importante insistir nesses pontos, que no Estado laico cada um, além de ter a sua crença, ele deve, não só como deve praticar, deve vestir, deve alimentar como ele quiser. Entendeu? E muito importante a gente entender essa parte, que a liberdade religiosa é até quando não começa a liberdade da outra pessoa. É outra pessoa, exatamente. É o respeito, é o limite, né? Aquela linha do limite. Exatamente. Tia, isso é interessante você estar falando. Os países que obrigam, por exemplo, as mulheres a usar o véu, você acha que eles estão certos ou deveria dar liberdade à pessoa teve escolher? Episódio devia ser uma opção, né? E não uma obrigação. Aquele episódio triste. Eu vou falar do islamismo, do Sagrado Alcorão. No Sagrado Alcorão, Deus Todo-Poderoso diz um versículo que resolve tudo. Não há compulsão na religião. Cada um pode se acreditar em que ele quiser. Pode se vestir de forma que ele quiser. Entendeu? Pode acreditar em que ele quiser. Na verdade, o islamismo, uma das coisas, fatores mais importantes em que o Islã teve que defender no início, é a liberdade religiosa. Porque não existia a liberdade religiosa no tempo do Santo Profeta. As pessoas que aceitavam o profeta, eles deixavam de adorar
360 ídolos que estavam lá em Meca. Então, os chefes de Meca, as pessoas, eles viam um perigo para eles. E eles não deixavam essas pessoas aceitarem. E a maioria dessas pessoas, no início do tempo, todos os profetas, as pessoas que são muito humildes, são pessoas pobres. Então, essas pessoas que aceitaram o profeta do Islã eram escravos. Então, os mestres não deixavam eles aceitarem. Entendeu? Mas eles aceitavam o islamismo. Eles pregavam o nome de Deus Todo-Poderoso. E o Islã teve que defender essa liberdade deles. Então, o Islã defende a liberdade religiosa. Então, e essa questão da obrigação é mais instituída pelo homem, né? E pelos governos, pelos homens. Entendeu? Não é relacionado com a religião, então. Não é relacionado a obrigação, se a mulher se sente confortável, ela pode usar, mas se aquela que quer tirar, ela Por tem exemplo, esse direito. ninguém é obrigado no islamismo aceitar Islã. Entendeu? Ninguém é obrigado a aceitar. É que claro que passa, porque é culturalmente, né? Passa de pai para filho. E outra coisa, nós temos que entender que às vezes a imagem é transmitida, essa negativa imagem, através da mídia. Quando nós vamos lá, agora eu conheço muitas pessoas que contaram suas histórias do Catar, que tudo que eles tinham ouvido, paradigmas que eles tinham criado, quebraram. Porque não tem nada a ver que lá eles viram, entendeu? A mulher sendo oprimida, ou agressão e essas coisas todas, ou todo mundo com véu. Está em toda a liberdade. É diferente, né? Itia, vamos fazer uma pausa rapidinho. A gente vai para um breve intervalo. Dá tempo do pessoal já mandar alguma participação, tomar uma aguinha aí. Tem pergunta para ele. Vamos colocar aqui as participações dos nossos ouvintes. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Já voltamos com o Jornal da Manhã, pela Máxima FM. Muito bem, são 7h36, 7h36 aqui na Poderosa. A rádio que ouve você. 89,9. Conversando com o Ichan aqui, Ichan Ahmad. É assim? Ahmed ou Ahmad? Ahmad. Isso. Ao vivo aqui na Poderosa, você pode participar, 99611-8989. Aqui nos estúdios, o Xandu Alves, Ana Paula Prado e também Ana Carolina Barros. Eu estava conversando aqui nos bastidores. Perdão, teu nome, querida? Maria. Maria estava conversando comigo nos bastidores e ela se converteu, né? Ela estava me contando da história dela na Europa, brasileira de nascença, foi estudar ou foi trabalhar na Europa? Foi estudar, ficou um tempo lá e depois foi convidada para visitar uma mesquita, né? Teve todo o contato com a questão e depois se converteu. E ela estava me dizendo que dali em diante, do momento da conversão, da escolha, né? De passar pelo processo da conversão, é uma nova pessoa. Simplesmente você abdica, né? Você abre mão daquilo que ficou para trás. Nova vida, né? E 0-0, entendeu? É dali para frente, vida nova e um abraço, meu querido. É porque é uma coisa muito interessante que a religião islã é muito mais do que uma religião. É um modo de vida. Como você vai passar a sua vida inteira. Entendeu? O Islã não fala como você deve rezar. Islã fala como você deve vestir. Islã fala como você deve alimentar, como você deve dormir, como você deve ir para o banheiro, como você deve tratar as pessoas, como deve tratar os animais, como deve tratar as pessoas que estão trabalhando para você, como você deve trabalhar para os seus chefes. Então, é um modo de vida. Ele ensinou qual é a forma correta. Deus ensinou que você tem que valorizar a vida. A vida que foi dada para você, você tem que valorizar. E tem que passar a vida com muita honra e com muito respeito. Porque se você não vai dar respeito para você mesmo, quem vai dar respeito? Por isso, nós vemos que esses todos pontos de vestimento, de alimentação, é exatamente para dar mais valor e respeito. Por exemplo, não pode beber o álcool. Porque quando você bebe álcool, quando você consome álcool, você perde juízo. E você, às vezes, faz as coisas que você, quando você está bem, você nem quer fazer. Mas por conta de essa perda de juízo, você acaba se fazendo, entendeu? E o vestimento, mesma coisa.
O Islã fala que você tem que respeitar. O homem tem que se respeitar, tem que se vestir de forma correta, e a mulher também tem que vestir de forma correta e tem que valorizar. O véu começa, o Sagrado Alcorão diz que o véu começa dos olhos. Não é que você vestir bem e você já está fazendo bem. O olhos tem que sentir esse véu. Você não deve cobiçar com outras mulheres ou outros homens, ou você não deve sentir, ou você não deve tentar ficar atrás do seu coração, atrás dessas coisas. Na verdade, você tem que valorizar que a vida é uma só. Então eu tenho que passar de uma forma correta, valiosa, com nobreza. E isso o Islã ensina, entendeu? E por isso, quando a pessoa aceita todos esses valores, ele se sente mais honrado em ele mesmo. Ele sente que eu estou dando mais respeito. Quando você se dá mais respeito para você, as pessoas começam a dar também. Entendeu? E quando você está vestindo de uma forma mais dedicada, com véu e tudo mais, as pessoas automaticamente dão respeito. Eles veem que é uma pessoa diferente, tem que dar respeito. Ele é uma pessoa de respeito, entendeu? Então, realmente, quando a pessoa segue a religião de uma forma correta, ele se vê uma mudança em ele mesmo. E justamente isso o Islã quer, trazer uma mudança espiritual nas pessoas, para que eles possam ser bons seres humanos e bons religiosos. Porque o ser humano vem primeiro, religião vem depois. Se a pessoa não é bom ser humano, nunca pode ser bom religioso. E o que você acha que significa o evento da Copa do Mundo e na primeira vez no país do Oriente Médio? Você acha que todos esses valores, todas essas explicações e tudo vai estar sendo passado, realmente vai servir para as pessoas entenderem mais? Eu acho que vão ter duas imagens depois dessa Copa, né? Uma imagem negativa, outra imagem positiva. As pessoas, através dos seus conhecimentos, através de suas experiências e suas capacidades, ou vão levar negativamente. As pessoas, por exemplo, por conta desse álcool que estava falando, podem levar negativo. Não pode beber. O episódio do álcool, né? Isso. Mas não é que não pode beber. Existem locais adequados para isso. Né? Só que no jogo, no estádio, no momento, aquele tempo, antes e depois não pode. Mas o resto tem sempre lá onde vocês podem consumir. Esse episódio que a gente viu recentemente envolveu aquele comediante, humorista brasileiro. Fábio Rabin. Fábio Rabin? Você viu? Que ele foi por um chamado polícia de costumes, enfim, sim. Foi levado para um local, apontaram arma para ele, enfim, tal, e depois ele estava chapado, né, visivelmente embriagado. Mas é um episódio, um ponto fora da curva. Normalmente é feito o quê? É uma restrição? A pessoa é encaminhada para algum lugar? Ou ela é detida se ela for... Mas no caso dele foi embriaguez pública. Ele estava embriagado em lugar público. Mas eu acho que nesses pontos, quando as pessoas... por exemplo, essas são coisas mais governais. Mas, tipo, cada governo pode ter uma forma diferente do que outra, entendeu? E eles podem agir ou reagir de uma forma no momento, mais, tipo, coisa no momento, que não tem nada a ver, na verdade, uma coisa com a religião ou com o livro, né? Eles podem reagir naquele momento de uma forma. Mas o importante é que esses pontos ou podem ser levados ou podem ser... Por exemplo, a liberdade que eles deram, o respeito que deram foi dado para eles, para as pessoas que foram lá assistir. O acolhimento. A gente tem o pessoal do Movimento Verde e Amarelo, você falou muito bem do acolhimento. Eu estava vendo várias pessoas, porque o povo árabe é uma cultura, não é uma religião, é cultura, que é o pré-islã, que eles são o povo muito hospitaleiro. Eles recebem as pessoas, né? Como eu vejo aqui no Brasil também. Aqui no Brasil também as pessoas são muito receptivas. E é a mesma coisa, entendeu? E as pessoas recebem com braços abertos, entendeu? E eu vi várias stories, várias pessoas que a gente vê na internet, na mídia, né? Que as pessoas contando que o povo local, pessoas de Catar, eles estão ajudando, eles estão ali dando alimentações e tudo mais, entendeu? Então,
Então, o impacto vai ser positivo e negativo também. Por exemplo, a mídia também está demonstrando... Tem esse grande papel da mídia também, mostrar esse... Eu sabia que essa pergunta vinha. O Maurício está participando. Vamos acolher um pouquinho. Vamos acolher o Maurício quer que você fale um pouco sobre essa história de que o homem pode ter quantas mulheres ele puder sustentar. Verdade isso. Essa questão cultural. Isso é mito ou isso é verdade? Já dá um trabalho ter uma, meu Deus. Imagina. Então, é muito importante... Tá no Alcorão isso daí? Sim, eu vou Qual o capítulo que tá? Eu vou explicar. Ele quer levar pra mulher dele essa parte. Ele vai seguir só aquele versículo. Meu marido vai desligar o celular agora. Essa pergunta tava na cara que ia aparecer aqui. Então, antes de tudo, nós temos que entender que sim, a religião islâmica permite o homem de casar até 4 mulheres, 4 esposas. Mas isso é uma exceção, não é uma obrigação, é uma permissão. Eu vou falar por que foi dada essa permissão. Mas o Sagrado Alcorão deixou bem claro que você tem que fazer justiça entre elas. Se você não puder fazer justiça entre elas, não faça mais do que uma. E tratar da mesma maneira, né? Exatamente. Tem que tratar da mesma forma. Se você comprou casa para uma, tem que comprar para outra. Se você deu de uma forma uma alimentação para uma, tem que ser igual. Mas não é na mesma casa esse convívio? São lares distintos? Isso pode ser acordado. Acordado entre elas. Lembra a novela Clone? Tipo isso. E a escolha, como que é feita? A escolha está feita com toda a liberdade. A mulher pode escolher também e o homem também pode escolher. É óbvio que eles podem fazer o conselho com os familiares, mas não são obrigados pelos familiares, como é mito, né? É importante entender por que foi dado essa permissão, né? E hoje em dia você não vê onde você vê pessoas ou muçulmanos. Eu não vejo nem na minha família nem lado nenhum pessoas casadas 4 vezes, 3 vezes, 2 vezes. É justamente por isso. Não é tão comum mais, né? É porque a pessoa entende que se eu não consigo fazer justiça com uma, como é que eu vou fazer 2 ou 3 ou 4? Dá trabalho. Entendeu? E o porquê que foi dado essa permissão? No tempo do Santo Profeta, eles eram atacados por descrentes e eles tinham que combater as guerras. Eles tinham que sair. E quem combate as guerras são os homens. Entendeu? Então, quando eles combatem as guerras, faziam as guerras, dos 2 lados perdiam homens. Às vezes 1.000 milhões, dependendo da quantidade. E quando voltavam era matado muito menos. E os familiares? E os filhos? E a esposa, que era tudo dependente. Né? Não, que é tudo dependente do marido. Onde ela vai? Entendi. Tinha menos homens e mais mulheres. Mais órfãos, hoje também. Mas o importante é que o Islã não permitiu. O Islã colocou limite. Os homens tinham mais do que 100 mulheres na cultura. Antes disso, até na Bíblia nós vemos vários profetas casados mais de uma vez. Entendeu? O profeta Salomão tinha várias esposas e tudo mais. Entendeu? Então, o Islã colocou limite. Que você não pode casar mais de 4. Mas precisava desse limite. Porque se você não vai deixar o homem casar, essas famílias que eram dependentes do homem, aonde eles vão? As crianças órfãos. Então, o Islã pensa de sociedade, coletivamente. Mas, ao mesmo tempo, colocou limite ao homem também. Que você não vai só para prazer. Você tem responsabilidade. Se você pode fazer essas responsabilidades todas, pode assumir a responsabilidade da família. Então não é só casar, é muito mais do que isso, é assumir a responsabilidade de uma família, entendeu? E por isso hoje em dia nem há muita necessidade e também não vemos isso por conta de justiça que as pessoas muitas vezes podem falhar de fazer, né? E outra coisa que eu sempre brinco, que mesmo aqui no Rio tem muito mais mulheres do que homens. Se o homem casar com uma, as outras milhares de mulheres vão para onde? E a questão de divórcio, como que funciona? Existe? Sim, como existe o divórcio também é uma bênção do Sagrado Alcorão, que é o primeiro livro sagrado que deu a liberdade tanto para homem quanto para mulher de pedir divórcio. Mas ao mesmo tempo que ele deu essa permissão de pedir divórcio, ele não incentivou. Ele disse, o Santo Profeta disse que nos olhos de Deus,
a coisa mais odiada entre as coisas permitidas é o divórcio. Que é a destruição da família, né? É permitido, mas não incentivado, porque Deus não gosta. É permitido, você não é pecado. Porque há certas coisas quando a pessoa tem que é melhor fazer o divórcio do que mas Deus disse que você não deve levar isso como uma coisa normal. É muito mais do que isso, tem que sentir a responsabilidade, tem que dar bem, porque mesmo na família, entre os irmãos, às vezes não dá bem, mas nunca nós falamos, a partir de agora você não é meu irmão. Sim. Ou você não é minha mãe. Mas por que então a gente é tão impaciente em relação aos nossos companheiros? E por isso Islã incentivou que você, o Sagrado Alcorão diz que o homem é roupa, despejos das mulheres, e a mulher, a esposa, é despejos da roupa do homem. Quer dizer que os dois têm que cobrir os segredos dos outros, os dois têm que respeitar um ao outro. Como a roupa cobre tanto do calor e do frio e cobre o segredo do corpo, do mesmo jeito o homem tem que fazer da mulher e a mulher tem que fazer do homem. E quando a pessoa vai começar a fazer isso, automaticamente ele vai ter não vai ter segredos com um ao outro, né? It. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma parte final agora. A gente vai fazer uma acolhida dos amigos que estão participando. Pode ser? Rapidinho. O Tiago Xavier está mandando um grande abraço. Ele é teólogo. Minhas saudações teológicas. Ótima entrevista. Ele está perguntando onde ele compra esse livro, porque ele é um estudioso das religiões. Onde ele consegue comprar esse bilíngue. Se puder deixar aqui o meu WhatsApp ou Instagram também. Claro, eu vou passar seu WhatsApp para ele. Pode ser? Sim, a gente pode falar assim eu também, tenho aqui o meu cartão também. Vocês podem. Tem aqui o meu WhatsApp e o meu Instagram também. Eu vou bater uma foto, depois a gente deixa fixada na live. Tá? Isso. E o Marcelo, nosso outro ouvinte. Nós vendemos o Sagrado Alcorão também. Nós podemos enviar para todo o país. No Instagram você está como Itchan Moman. IHTSHAMMOMAN. A gente pode. O Marcelo, outro ouvinte nosso, tá conhece perguntando... Xé? Já ouviu essa expressão? Essa é nossa. O Marcelo, outro ouvinte, está perguntando: o senhor é um estudioso das religiões? Aí eu falando em português também. Se o senhor já estudou a doutrina espírita do Allan Kardec, se isso tem alguma coisa com o Alcorão, a questão do espírito e tal. E então, uma base que nós aprendemos na teologia é que Deus Todo-Poderoso, ao longo do tempo, ao longo da história, desde o profeta Adão, nós acreditamos que Deus enviou a palavra para várias pessoas. A palavra era diferente, era conforme a capacidade da pessoa. Entendeu? No tempo, o ser humano estava evoluindo. Não podia receber o mesmo ensinamento de hoje. Entendeu? Por exemplo, uma criança que entra na escola não vai logo estudar um livro de mestrado, né? Não. Ou de escola secundária, ensino secundário. Então, tem um processo. Então, ao longo do tempo, profetas foram enviados para vários povos. E acreditamos que houveram mais de 124 mil profetas no mundo. Entendeu? Profetas quer dizer as pessoas guiadas que tentaram guiar outras pessoas com luz divino, entendeu? E alguns nós sabemos os nomes e outros nós não sabemos os nomes, entendeu? E no final nós acreditamos que depois, quando a pessoa, ser humano, evoluiu e houve essas todas várias tecnologias foram introduzidas e tudo mais, quando o mundo tornou aldeia global, aí Deus enviou um livro que poderia ser mantido intacto até o final e que é para a palavra para toda a humanidade. E então, antes disso, Deus enviou profetas, Deus enviou vários guiados que, como eu falei, alguns nós não sabemos os nomes, outros nós sabemos, mas todos têm o mesmo objetivo, entendeu? De alcançar a espiritualidade, de aproximar com Deus Todo-Poderoso. Você vê, como o senhor estava falando, né? Que mesmo que religiões, judaísmo, cristianismo tem muita diferente cultura e tudo mais, mas tem coisas muito comuns. Adorar um Deus único. Exatamente. Do Espírito Santo, dos profetas, do livro, de adorar o Deus
entendeu? De essa noção de ter um dia de juízo final em que nós vamos ser julgados, isso tudo, entendeu? Então, nós acreditamos que o Sagrado Alcorão é uma versão mais recente do judaísmo e do cristianismo das outras religiões. Porque quando o homem distorce, a palavra distorce, Deus manda o outro. Aí as pessoas de novo ficam focadas naquilo. Quando perdem foco, aí Deus manda o outro. Então, um desses também pode ser esse também. Dos países onde você já viveu, já passou, onde você encontrou mais intolerância religiosa? Essa é uma pergunta difícil. Eu faço perguntas difíceis. Eu vou ser sincero. Eu acho que eu achei mais aqui no Brasil. Não só porque o povo é intolerante, mas é que nos outros lugares onde eu fui, na África, ou Portugal, ou Inglaterra, Alemanha, a comunidade muçulmana é muito reconhecida. As pessoas já estão familiarizadas com a roupa, com o vestimento, com alimentos. Tem restaurantes, comidas muçulmanas, tem várias mesquitas e tudo mais. Mas, por exemplo, no Rio você raramente encontra uma mulher com véu. Entendeu? Então, quando a mulher sai, eles ficam olhos ou falam assim, né? Alguma coisa que pode machucar a pessoa que já é machucado, entendeu? Por isso... tem aquela história também do brasileiro que é muito influenciado pela cultura americana, cresceu vendo filmes em que o americano combate. É o melhor, né? E que vocês são tudo... o inimigo é uma coisa... E aí veio o inimigo. Veio 11 de setembro e acabou de ferrar de vez com tudo aquilo, e aí o brasileiro cresce vendo aquilo, fica horrorizado por tabela. Isso é um ponto muito importante. Aqui, nessa cultura, tem uma influência muito forte e potente dos Estados Unidos. Sim. Entendeu? E Estados Unidos vocês já sabem, né? Então... Vamos ouvir aqui um pouquinho da participação do público, pode ser? Diga lá, bom dia. Bom dia, Orville, bom dia a todos. Gostaria só de fazer uma pergunta. Por que existem grupos muçulmanos radicais, como o Estado Islâmico, por exemplo, que matam, que brigam, que promovem guerras, que explodem bomba em nome de Alá, em nome de Deus? Será que Deus gosta disso? Será que foi Deus mesmo que pediu que essas ações fossem executadas? Um grande abraço a todos. Fernando de Aparecida. É importante entender que, por exemplo, especificamente essa pergunta dos grupos terroristas, Estado Islâmico, como é que foram surgidas? Como é que foram criados? Como é que eles são patricianados? De onde vêm essas todas armas? De onde vêm essas todas viaturas mais avançadas? Eu acho que já nessas perguntas tem muitas respostas, entendeu? Nem o governo do Afeganistão tem aquelas armas e viaturas que hoje o Estado Islâmico tem. De onde vem isso tudo? Quem patriciona isso tudo? Quem quer desestabilizar o Oriente Médio? Quem quer criar as guerras? Quem quer vender armas? Por quê? Porque se nós temos as perguntas disso tudo, a gente nem vai para a religião. Porque é um jogo político. Exato. É uma coisa geopolítica, que não tem nada a ver com o Islã. Às vezes vem de fora. Exatamente, entendeu? Mas, infelizmente, é um grande... eles podem aproveitar muito quando eles usam o nome da religião, quando usam a capa da religião. Porque as pessoas são mais atraídas pela religião. Então, as pessoas de fora, eles patricionam essas pessoas locais para os grupos ou os líderes ou políticos para ganharem mais poder, para ganharem mais popularidade, usando o nome da religião, e eles patricionam tudo contra o próprio povo. Veja só, uma coisa muito simples. Se for uma coisa que favor o Islã, isso não seria dentro do Oriente Médio. Porque quem são os maiores vítimas desses grupos terroristas são os próprios muçulmanos. Entendeu? Então não é uma coisa religiosa. Deus não gosta, o homem gosta de criar isso. Entendeu? E agora o Trump, nos outros dias, falou abertamente que foi um erro a gente entrar no Afeganistão, a gente entrar na Líbia, a gente entrar naquele lugar, a gente fazer aquilo, a gente fazer aquilo. Para eles, um erro e acabou.
e aqueles milhares de pessoas que morreram. E muito pior do que isso, a imagem que foi criada no mundo inteiro, que os muçulmanos são assim, entendeu? Para eles é uma desculpa e acabou. Mas eles acabaram com o mundo, entendeu? Então isso é uma política, isso não tem nada a ver com religião. Isso existe todo lado, só que é demonstrado numa parte só, mostrando coisas negativas para criar uma paradigma, uma imagem negativa, entendeu? Nossa, muito bem. Você vai terminar? Só pedir uma coisinha rapidinha para ele. Claro, Malvadão, eu já tive a honra de frequentar, de participar de um evento, uma mesquita. E há umas louvações que se faz lá em árabe que são espetaculares, vocalizações, pequenas orações. Eu queria que você pudesse cantar ou recitar alguma coisa em árabe, muito próprio da sua religião. Se pudesse cantar, seria melhor ainda, coisa curtinha. Olha que vai gerar um corte legal agora, hein? Atenção, hein, Marcelinha? Vai gerar um corte bacana muito bonito, agora. É muito bonito. Eu posso recitar o primeiro capítulo do Sagrado Alcorão? Espera só um pouquinho. Eu posso pegar o capítulo do Sagrado Alcorão? Também. Pera lá. Esse capítulo... Vamos nos preparar para esse momento. Esse capítulo é rezado todas as orações do dia. Nós fazemos 5 orações diárias e nós rezamos essa parte, que o nome desse capítulo é Abertura. E nós fazemos isso, é um louvor de Deus e também ao mesmo tempo pedido a Deus, pedido de orações e tudo mais. É 2 minutos, 2,5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bonito, né? Muito Pode bom. bater, não sei se pode bater. Não. Pode, não pode bater palma. Tudo bem, não tem problema. Muito bonito, né? A gente fica até, né, assim, meio... A Cara, tradução sensacional. disso é em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Amém. Todo o louvor pertence a Deus Todo-Poderoso, que é Senhor de todos os mundos. Ele é o Clemente, Ele é o Misericordioso, Ele é o patrão do dia do juízo final. A Ti nós adoramos e a Ti imploramos toda a ajuda. Nos guia para o caminho certo, o caminho dos que foram, que agradaram você, e não o caminho dos que foram sujeitos à Tua cólera. Amém. Amém. It. Muito obrigada. Obrigadão, viu? Volte sempre. Vamos manter senhor. esse contato aí. Com certeza, Bastante. com certeza. Foi muito importante para nós a gente ter podido oferecer
para o nosso público essa entrevista. Pessoal, foi uma grande honra aqui. para mim, foi uma grande honra para mim mesmo. Eu é que agradeço muito, né, para vocês me terem dado essa plataforma de transmitir uma mensagem que eu acho que pode mudar a vida das pessoas. As pessoas podem começar a pensar de outra forma, né? Tá. Porque realmente quando as pessoas começam a respeitar um ao outro, assim nós podemos viver mais tranquilamente na sociedade, porque realmente todo mundo faz parte dessa sociedade, né? Claro. Eu vou deixar na live, pode preencher a tela para mim? Tchala, já tá lá os seus contatos, tá? Suas mídias sociais, telefone, pra galera que quiser depois entrar em contato com você e levar adiante. Posso ficar com esse? Sim, com certeza, com certeza. Fique com Deus, viu? Um forte abraço para você. Viu? Muito obrigado a todos. Maria, obrigado, viu? Obrigada. Pela visita. Agora a gente vai fazer fotos aqui para registrar esse momento e vamos para o break gostoso do Ganiz e voltamos já.